No Maná de hoje nós vamos falar um pouco sobre o que está registrado no Evangelho de São João, no capítulo 1 e versículo 29. O título do nosso Maná de hoje foi extraído da Vulgata Latina, a Bíblia de Jerônimo, no mesmo capítulo e versículo que eu acabei de citar, Evangelho de São João, capítulo 1 e versículo 29. Agnus Dei. Agnus Dei é um termo latim que significa Cordeiro de Deus. E a propósito, a música instrumental que você está ouvindo de fundo também é intitulada Agnus Dei. Agnus Dei, nessa versão que você está ouvindo, instrumental com violino. Muito linda. O registro bíblico diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso comentário vai ficar sediado nessa segunda parte, no latim da Vulgata de Jerônimo: Ecce Agnus Dei, qui tollit peccatum mundi. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós entendermos bem aqui o sentido dessas palavras de João, a gente precisa voltar lá no Antigo Testamento. De preferência, seria bom que a gente fosse lá no Sefer Vayikra, que é o livro do Levítico. Em hebraico, Vayikra é o livro do Levítico. Levítico é o termo, é o nome desse livro que a Septuaginta deu. A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Então, Levítico, por se tratar das leis levíticas dadas por Deus para o seu povo. E Vayikra é a expressão que aparece nas primeiras linhas do capítulo 1, do versículo 1. Vayikra Adonai el Moshe, e chamou o Senhor a Moisés. Então, os livros, na versão hebraica, são nomeados pelas primeiras linhas do relato bíblico. Então, se a gente for lá no Levítico, a gente vai aprender todas as regras sobre as leis, sobre os holocaustos, sobre os sacrifícios. E para a gente entender o que João Batista quis dizer com eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente vai ter que fazer essa ponte hermenêutica importante aí, tá certo? Uma coisa interessante da gente notar, já no início desse comentário, é que João ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Jesus Cristo, os nossos pecados são retirados, eles são eliminados, eles são apagados, literalmente. Mas lá no Antigo Testamento, o termo hebraico para expiação do pecado é o termo kafar. Kafar não tem o mesmo sentido de tirar o pecado. E esse significado de kafar, que eu vou anunciar daqui a pouquinho, ele concorda muito com as palavras do apóstolo Paulo, do Ravi Shaul, que disse: porque o sangue de bodes e de touros nunca pôde perdoar pecados, nunca pôde purificar os pecados, mas o sangue imaculado de Jesus Cristo tem esse poder de tirar o pecado. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para expiação é kafar. Kafar significa cobrir, purificar, fazer expiação, fazer reconciliação, significa encobrir, pacificar, propiciar, expiar pelo pecado de alguém, de alguma pessoa, e isso no sentido dos termos legais da Torá, da lei de Moisés. Significa ter os pecados cobertos. Então, no Antigo Testamento, os pecados, segundo a teologia que a gente enxerga aqui, os pecados eram cobertos até que chegasse a plenitude dos tempos, quando viria o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Então, ele tiraria o pecado do mundo, tiraria de uma vez por todas o pecado daquele pecador que arrependido se entregasse para ele.
Então isso é muito lindo de se ver, né? Porque na antiga aliança, o termo que a gente enxerga, que a gente vê na Bíblia hebraica, ele representava simplesmente uma cobertura do pecado. Olha só, a primeira vez que aparece a palavra holocausto na Bíblia, vai aparecer em Gênesis 22 e versículo 2, onde Deus pede para Abraão o seu único filho Isaac, né, em sacrifício. O que Deus pede para Abraão é um olá do hebraico, que significa oferta queimada, um sacrifício. Então, Isaac, segundo o livro do Levítico, no capítulo 1, versículo 3, seria imolado, seria sacrificado sobre um altar e, pela lei, seria queimado, né, completamente sobre o altar. Essa foi a oferta impossível, né, dificílima, que Deus pediu para Abraão. Mas Abraão teve fé e ofereceu, no seu coração ele ofereceu. No último momento o Senhor impediu o sacrifício, porque o que Deus queria era testar Abraão, mas no seu coração ele fez essa oferta. E assim a palavra kafar, expiação, cobertura do pecado, junto em paralelo com a palavra holocausto, que é o supremo sacrifício da antiga aliança, vai aparecer em vários capítulos da Torá, dos cinco primeiros livros da Bíblia. Uma referência boa que eu tenho aqui é Números 28, 22, na Bíblia revista, de edição revista e corrigida, vai dizer: e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Se você puder ler no hebraico, você vai perceber que a palavra expiação do pecado aqui é lekafer, expiação pelo pecado. É uma variação da palavra hebraica kafar, que significa cobrir, purificar, fazer expiação, reconciliar, entre outros significados, como eu já falei. Então, esse versículo 22 de Números 28 no hebraico é Uzeir hatat ehad lekafer alechem, e um bode para a expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Então, esse holocausto, ele é um tipo de Cristo. O holocausto aponta para o Agnus Dei, para o Cordeiro de Deus que viria no futuro, oferecendo sua vida, derramando seu sangue imaculado, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas herdasse a vida eterna. Então, meus irmãos, é isso o que Jesus Cristo é. Ele é o Agnus Dei, ele é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Agnus Dei que nos tornou propícios para Deus, nos tornou aceitáveis para Deus. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E para encerrar esse maná de hoje, eu queria mostrar para vocês aqui, fazendo uma aplicação pessoal das exigências de Deus em relação ao holocausto, porque hoje em dia, na nova aliança, os sacrifícios não são mais de bodes ou de touros. Nós não precisamos mais de um agnus, né? De um cordeiro. Os sacrifícios hoje são sacrifícios de louvor, mas tem que ser de verdadeiro louvor. Tem que ser de coração rasgado, tem que ser com uma vida transformada, tem que ser de todo o coração. Olha só a aplicação que eu vou fazer aqui. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da porta da tenda da congregação e disse: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor. Esse quando aqui fala de voluntariedade. Quando você quiser, quando você desejar, quando você achar necessário, então, e que você tomar a atitude de fazer, então agora eu vou dar prescrições de como deve ser a minha oferta. É o que o Senhor está dizendo aqui. Aí ele diz assim, se for holocausto de gado, então ofereça macho sem mancha à porta da tenda da congregação.
Essa expressão aqui, essa expressão macho sem mancha, fala de pureza, fala de purificação, fala de uma oferta limpa, não de um animal que foi roubado, ou de um animal doente, ou de um animal coxo, defeituoso, porque essa oferta, esse holocausto, ele apontava para Jesus Cristo, o sacrifício perfeito de Deus, o Agnus Dei, aquela oferta maravilhosa que Deus fez por nós, para que nós fôssemos propícios a Ele. Então tinha que ser macho e tinha que ser sem mancha. Tinha que ser macho para ser semelhante ao Filho de Deus. A segunda prescrição, de sua própria vontade a oferecerá perante o Senhor. Isso fala de um sacrifício voluntário. Isso fala que Deus nunca obrigou ninguém a oferecer sacrifício para Ele. Como hoje na Nova Aliança. Quando oferecer, quando você quiser oferecer, faça conforme Deus quer. Tem que ser um sacrifício sem mancha, tem que ser um louvor sem mancha, uma vida sem mancha. E tem que ser voluntário, da sua própria vontade. E quando você for fazer esse sacrifício de louvor, hoje na Nova Aliança, você precisa estar misturado com esse louvor. Olha o que diz o versículo 4. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto. Essa imposição de mão fala de mistura. O pecador se misturando com o Agnus, com o cordeiro. Então Deus receberia o cordeiro no lugar do pecador. Então hoje nossa vida tem que ser uma vida real, uma vida verdadeira. O sacrifício tem que ser um sacrifício verdadeiro para Deus. O versículo 5, na última parte, vai dizer: e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue. Oferecer o sangue significa literalmente oferecer a vida. Deus quer a nossa vida. Nosso sacrifício tem que ser um sacrifício de vida. Nosso louvor tem que ser o louvor da nossa vida para Deus. O culto que a gente oferece na igreja, ele tem que ser o resultado da nossa vida com Deus. A gente vai no templo só adorar, mas a nossa vida precisa ser oferecida para Deus todos os dias. O versículo 6, muito interessante também, começa dizendo assim: então esfolará o holocausto. Esfolar é tirar a pele. Isso aqui fala de tirar a máscara diante de Deus, de não ser fingido diante do Senhor, de não ser um louvor interpretativo, mas um louvor de vida. Nós precisamos ser esfolados diante de Deus. Precisamos tirar essa capa de pecado, né? Essa capa de fingimento e ir diante de Deus com verdade, com a verdade da nossa vida, porque Deus nos enxerga por dentro. Não é mesmo? Para onde nos iremos do Espírito do Senhor? Onde que alguém vai se esconder em esconderijo na terra, de modo que o Senhor não o veja, como está no profeta Jeremias? Então, tem que ser um sacrifício rasgado diante de Deus. Tá bom, meus irmãos? E no final, aqui no versículo de número 9, do capítulo 1, do Sefer Vaikra, do Levítico, tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Quer dizer que no final das contas, Deus vai querer todo de nós, toda a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso louvor, sendo ofertado exclusivamente para Ele, sendo queimado sobre o altar. Então esse olá, esse holocausto, vai subir em cheiro suave até a sua presença. Então é isso, queridos. Deus abençoe vocês. Esse é o maná de hoje, Agnus Dei, intitulado Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Deus abençoe sua vida, que você seja para Deus o bom cheiro de Cristo, tanto para os que se perdem quanto para os que se salvam. Deus abençoe a todos. Esse é o maná de hoje.